Muito bem, e ontem eu fiz uma visita a uma pessoa e todas as vezes que eu converso com essa pessoa, ela enfatiza algo que tem me chamado a atenção. Revelações atuais. Deus revelou isso sobre a vida dela. Deus mandou alguém dizer que ela deveria agir assim ou que algo aconteceria na vida dela. As igrejas da linha pentecostal, carismática, não vamos citar o nome de nenhuma delas. Essas igrejas, elas têm dado muita ênfase à experiência e também a essas revelações atuais. Qual é a questão? A questão é bem simples. Revelações atuais versus revelações bíblicas. Existe uma tendência das pessoas estarem mais interessadas nas revelações atuais, que têm a ver diretamente com a sua vida material, do que nas revelações espirituais que estão na Bíblia. Em busca da experiência, que gera toda uma química, toda uma emoção, todo um sensacionalismo, a tendência é que as pessoas sejam tocadas pelo emocionalismo e, lamentavelmente, não usem a razão. É algo muito sutil. Eu quero apresentar para vocês, pegamos agora na internet, exatamente uma manifestação desse tipo de revelação para nós analisarmos. Por favor, por gentileza, vamos analisar o que é que acontece nessas revelações em determinados cultos. Eu estou entendendo. Estou entendendo, Jesus. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Eu vou perguntar só uma vez isso aqui, depois eu não pergunto mais. Eu estou entendendo. Segundo o teu querer, Jesus. Me diga uma coisa, existe alguém aqui no nosso meio com o nome de Eugênio, sim ou não? Tem aqui alguém com esse nome? Quem é? Você? Tem 2, 3, isso só acontece na minha vida. Diga uma coisa para mim, vocês, por favor, porque Deus está me dando ordem para entregar uma mensagem para o Eugênio. Mas eu vou falar uma doidura para vocês. O Eugênio, que Deus tem uma mensagem para me entregar para ele, ele tem que ter alguma ligação com uma rua que eu queria uma caneta e um pedaço de papel, que eu não sei pronunciar esse nome. Quanto mais glória tiver, melhor é aqui. Eu estou entendendo. Como que é que se pronuncia isso aqui? É Rua Agassiz. É? Rua Agassiz. É? Então os outros podem sentar. Há 3 quarteirões aqui da igreja. É? Me diga uma coisa. Eu vou falar uma doidura para você. Eu estou entendendo. Aham. Eu estou entendendo, Jesus. A mensagem que eu tenho para entregar para o Eugênio, ele tinha que ter uma ligação com essa rua, mas também tem que ter uma ligação com esse número. O número 34. Fala alguma coisa para você? É o número da minha casa. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Santo. Tua esposa está aqui, não? Eu não sou casado. Não? Não tem, eu estou entendendo. Então eu vou falar o que eu vi. Eu vi uma mulher com um negócio de flor. Tem alguma coisa? Alguém? Você tem alguma... minha mãe. Sua mãe? Dona Ângela está ali, ó, na segunda fileira. Quem que é? Fica em pé. Meu Deus do céu.
Deus disse para mim, dá a mão pro teu filho então. Dá a mão pro teu filho. Jurimicalachudiandarabaia. Doremicandaraba. Eu vou te falar uma coisa para vocês. O tempo da vaca magra acabou hoje. Eu posso ser profeta da vida de vocês? Posso? É real, sim. Sim, Deus. Eu estou vendo um carro. Só que o carro que eu estou vendo é um furgão, se não fosse um furgão. Existe alguma coisa assim de carro com vocês? É dela. É? É pessoal. É. Eu vejo assim o nome. Seat. Isso mesmo. É isso mesmo? Seat. É? Não estou entendendo. Eu estou entendendo. Cadê aquela caneta e o papel? Está descendo uns negócios aqui. Quanto mais glória a Deus vocês deem, melhor é aqui. Abre a boca e diga glória. Isso aqui não é Espírito Chico Xavier não, viu, irmão? Isso aqui é a unção do céu. Amém. É joelho no chão. Amém. Ande. Eu estou entendendo, Jesus. Sim. 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 Essa placa tem alguma coisa a ver com vocês? GNH 50. É o carro dela. É a minha, pastor. Sua placa. Pode dar uma paradinha, por gentileza? Guarda de lembrança que Deus falou com você. Pode dar uma paradinha. Depois vocês podem assistir. na Deus falou internet. para mim que Depois vocês podem assistir em casa, tá bom? Joga no caso dos slides só para nós termos uma ideia. Algumas considerações, queridos. Sem nenhuma crítica às pessoas. Todo o nosso respeito, nós somos extremamente éticos. Nós não usamos aqui o nome de nenhuma igreja, não citamos o nome de nenhuma igreja. Estou citando um fato que ocorre, está exposto aí na internet à vontade. Mas algumas coisas vocês precisam ter, que é discernimento espiritual. 2 aspectos aqui. Adivinhações de coisas irrelevantes. Plaquinha de carro, número de casa, por favor. Não vou julgar que já tinha visto pela internet essas informações. Mas o Deus que eu conheço não trabalha assim. Segunda coisa, em relação ao dom de línguas. O dom de línguas bíblico é a capacidade de falar línguas estrangeiras sem nunca tê-las estudado, sem sotaque, sem erros gramaticais. O próprio português, lamentavelmente, ele assassina o próprio português. E fala as chamadas línguas estranhas. Quando Deus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, como é que o Pedrão iria transpor as fronteiras da Judéia para pregar o evangelho se ele mal falava o aramaico? Ou quem sabe o grego koiné, que era o grego popular, o grego inclusive falado por Cristo, que era a linguagem do povo. No Pentecostes, quando houve a manifestação do dom de línguas, no Pentecostes, havia ali presentes 16 nações. Por ocasião da festa da Páscoa, cerca de 1 milhão de judeus entravam em Jerusalém. Essa festa é do Pentecostes, que ocorria 50 dias depois. Havia um número expressivo de turistas em Jerusalém, que falavam línguas diferentes, e cada um entendeu em sua própria língua. Esse dom de línguas nós acreditamos e aceitamos. E Paulo diz que o dom de línguas é um sinal para os infiéis. Não é sinal para os fiéis. É para os infiéis. Aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho, usa-se então essa expressão. Então é um sinal para eles, e não um sinal de consagração, de crescimento espiritual de membros da igreja. Jesus, inclusive, não falou línguas.
e assim sucessivamente. O que é que ocorre? Essas revelações fazem com que as pessoas não se interessem na revelação da verdade que está aqui na palavra de Deus. E assim as pessoas ficam interessadas nesse tipo de coisa. Então, por favor, deixe-me passar aqui o próximo slide para vocês verem aqui algumas considerações. Revelação bíblica versus o quê, gente? Revelações o quê? Atuais. A revelação bíblica revela Jesus. As revelações atuais revelam coisas, para eu não usar a expressão coisinhas. A revelação bíblica, ela sempre foca na vida eterna. As revelações atuais focam na vida, para dar uma rimada eu coloquei etérea. A revelação bíblica, ela trata com verdades espirituais que são eternas, absolutas, atemporais. Essas revelações atuais, elas trabalham em cima de bens materiais. Na continuidade desse vídeo, ele vai dizer que a floricultura dela vai ter um crescimento exponencial e etc. E diz que ela vai receber uma ligação. Aí sabe qual é o número que ele apresenta? O número dela que está na internet, não o número que vai ligar. Interessante isso, né? Então, queridos, precisamos cuidar com discernimento espiritual para que isso não aconteça conosco. E se você for daquele tipo que está baseado muito nas emoções, então você vai buscar sempre emoção e não a verdade. Então, existem na realidade 3 camadas. Existe a camada da emoção, da razão e da revelação. A emoção sempre deve estar subjugada, controlada, orientada pela razão. A razão, por sua vez, sempre deve estar submetida à revelação, que é a expressão do pensamento, da inteligência de Deus. Então, a minha razão sempre está baseada na revelação e sempre controla as emoções. Desta forma, você consegue um nível de equilíbrio e de espiritualidade que gera satisfação e segurança em Jesus Cristo. Amém? Está claro isso, queridos? Claro? Alguma pergunta? Alguma pergunta sobre isso? Tem alguma pergunta? Tomara que não. Mas note o que a palavra, no caso, não diz. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, né, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. É interessante que nós atentemos para o fato do seguinte: revelação de Jesus Cristo. Esse deveria ser o nome do Apocalipse. A palavra Apocalipse, ela é insuficiente para apresentar o propósito deste livro. A palavra Apocalipse, do grego, significa revelação. Dentro da palavra revelação, nós temos uma outra palavra. Qual é a palavra, gente? Vocês estão vendo dentro da palavra revelação? Nós temos o quê? Palavra ação, e existe uma outra palavra ali que seria véu. Revelação é o ato de tirar o quê? O véu, para que você veja o que não, antes você não conseguia ver. Então note, o Apocalipse, para mim, é o Evangelho de Jesus Cristo para o 3º milênio. No Apocalipse, eu não devo procurar em busca das coisas que vão acontecer. Eu devo buscar no Apocalipse Jesus. Vocês concordam com isso? Eu devo buscar Jesus no Apocalipse. As pessoas estão procurando as profecias do Apocalipse. Eu estou procurando a fonte das profecias, que é Jesus Cristo. Então, quando você abrir o Apocalipse, abra o Apocalipse buscando a Cristo. Jesus, de fato, ele é a pessoa central do Apocalipse. Veja aqui no caso esses dados. Quem é a principal revelação deste livro? No Apocalipse você encontra quase 40 diferentes nomes e títulos aplicados a Jesus. Nós encontramos no Apocalipse, que possui apenas 22 capítulos,
250 referências a Cristo. Então Jesus é de fato o centro de cada página do Apocalipse. Vocês não dizem amém? Então por isso que o Apocalipse não é uma revelação das coisas que vão acontecer em primeira instância. O Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. Mais do que os acontecimentos proféticos, sabe, Jesus é de fato o centro deste livro. E por isso eu o considero o Evangelho de Jesus Cristo para o terceiro milênio. Amém? Diante dessas considerações, a pergunta é exatamente a seguinte: Cristo é o centro da minha vida, cada dia da minha vida? Porque nós devemos ser o Apocalipse de Deus para o mundo. Nós devemos revelar Jesus para o mundo. Então a pergunta é se a minha vida tem Jesus na centralidade. Cristo precisa ser o centro da minha vida. A razão do Apocalipse é, de fato, mostrar a Cristo para o mundo, principalmente para os seus seguidores. Esta é a razão do Apocalipse. O propósito do Apocalipse está focado exatamente na pessoa de Jesus Cristo, mostrando um Jesus agora glorificado, que veio como filho de um carpinteiro e agora se apresenta como Deus pleno. Isso é fantástico. Amém? Então, queridos, que nós tenhamos essa visão do livro do Apocalipse e que nós tenhamos a grata satisfação de sermos uma revelação de Jesus em nossa vida. Agora a pergunta é a seguinte: como isso é possível? Como é possível uma pessoa complicada, com defeitos de fábrica, com tendências pecaminosas, com experiências traumáticas, com temores, com imperfeições, revelar Jesus? Como é que isso é possível? Note. Deu algum problema? Como é que isto é possível? Primeira coisa, queridos, quando voltar pode colocar. Primeira coisa, material tecnológico dá os seus problemas macrobióticos. Queridos, é o seguinte, por favor, Bíblias abertas. Bíblias abertas, por gentileza. No Evangelho de João, no capítulo 14. Está tudo ok agora? Então vejam. Como Jesus pode ser revelado em minha vida? Primeira coisa, queridos, João capítulo 15. Seria bom nós distribuirmos os textos para nós ganharmos tempo, pode ser? Pastor Eduardo, pode ler João capítulo 15, versos 14 e versos 4 e 5. Quem pode ler 2 Coríntios 3, 18? 2 Coríntios 3, 18, rapidinho, por gentileza. Por favor, Paulo. Concepção, João 20, verso 28. Quem pode ler João 20, verso 28? A dupla dinâmica aqui, João 20, verso 28, pode ser? Tá. Gálatas 2:20. Quem pode ler Gálatas 2:20? Pode ler para a gente, por favor, Gálatas 2:20. Colossenses 3:3. Quem pode ler Colossenses 3:3? Tá, você lê 3:3 e o Edson, por favor, pode ler Gálatas 4:19. E aí, para a gente, no caso, variar, para a gente concluir, vamos ler então juntos o texto de 1 João capítulo 3, verso 2. No lugar da gente ler Colossenses 1:27, eu faço referência, a gente já vai para 1 João capítulo 3, versículo 2. Pode ser assim? Então, queridos, a pergunta é fundamental, como Jesus pode ser revelado em minha vida? Porque eu estou vendo aqui revelação de Jesus Cristo, mas se Jesus está sendo revelado no Apocalipse e não está sendo revelado na minha vida, por favor, entenda que a gente precisa fazer uma reconsideração muito séria, porque isso é algo crucial, é vital. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Então, eu coloquei exatamente ali alguns elementos espirituais profundos para que, de fato, a nossa vida seja o perfume de Cristo neste mundo. E esse é o nosso objetivo, queridos. O nosso objetivo é sermos semelhantes a Cristo. Amém?
Esse é o nosso objetivo. A salvação, sabe, é um dom de Deus, é uma consequência, é a sua graça. Mas a salvação sem Jesus não tem sentido. E a maior prova de que a salvação está sendo derramada pela graça de Deus em minha vida é a minha transformação interior, a semelhança de Jesus. Tá certo, pastor? Então, queridos, vamos lá. Primeira coisa, conexão com Cristo. Sabe, nós estamos hoje numa época em que as pessoas estão muito conectadas com várias coisas, menos com Jesus. As pessoas estão mais conectadas com os objetos e menos consigo mesmas e com as pessoas. Vocês concordam com isso? Nós muitas vezes estamos desconectados de Deus, das outras, sabe, da família e conectados em coisas. A proposta bíblica é que nós sejamos conectados em Jesus. Então, a primeira coisa é conexão com Cristo. Por favor, Evangelho de João, capítulo 15, versos 4 e 5, que nos diz a palavra. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Que coisa tremenda. Por favor, para aí, olhe para cá. Jesus diz assim, permanecei em mim. Em João 6,37 diz, todo aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Então você vai a Cristo e agora tem um desafio para a sua fé, sua espiritualidade, permanecer em Cristo. Então você se depara diante de várias situações, diante de várias tentações, provações que objetivam fazê-lo desistir de Jesus. Queridos, a cada dia morrem cerca de 150 mil pessoas no mundo. As estatísticas assinalam que 97% dessas pessoas morrem sem Jesus. Muitas delas foram a Cristo e por causa das preocupações, ansiedades e etc. da vida, sabe, viraram as costas para o Filho de Deus. Por isso eu tenho dito o seguinte, tudo pode acontecer em nossa vida, tudo, menos uma coisa, desistir de Jesus. Sabe, e daí então Cristo nessa ocasião faz um apelo para nós permanecermos nele e inevitavelmente ele permanecerá em nós. Então essa permanência em Cristo, ainda que imperfeita da nossa parte, ela deve ser inegociável e jamais poderemos abrir mão dela. Permanecer em Cristo. E você diz, pastor, eu não estou bem na minha vida. Se você não está bem na sua vida, com Cristo imagine sem. Não é verdade? E aí, no final do texto, ele diz assim, sem mim nada podeis fazer. Do ponto de vista espiritual, sem Cristo nada. Mas o apóstolo Paulo nos afirma, em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, em suma, sem Cristo, nada. Com Cristo, tudo. Por isso, Paulo disse em Colossenses 1,27, Cristo em nós é a esperança da glória. Nossos olhos têm que estar firmados em Jesus. Então, conexão com Cristo, para que a minha vida revele Cristo ao mundo. Amém? Segunda coisa, queridos, contemplação. Por favor, quem ficou com o texto de Coríntios 3,18? Por favor, Paulo. Amém? Veja aqui o que Paulo está dizendo, por favor. Todos nós, sem acepção, qualquer pessoa que se predisponha a contemplar a Cristo, será transformado, contemplar a glória de Cristo. A glória de Cristo é o seu caráter. Amém? E quando nós contemplamos o caráter de Cristo, somos transformados à imagem de Cristo de glória em glória. A expressão de glória em glória também perpassa, inclui a visão de um processo em etapas. Ninguém é transformado em um toque de mágica.
inicia-se uma transformação interior. Todos nós aqui somos obras inacabadas nas mãos do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não concluiu a boa obra que ele começou em mim e em você. Nós ainda somos obras inacabadas. O Espírito Santo está trabalhando paciente e longamente em nossa vida. Por isso que graficamente nós temos os nossos altos e baixos. Não acontece isso? Mas por meio da contemplação eu sou transformado à imagem de Cristo e isso me dá condições de revelar Jesus na minha vida. E isso acontece espontaneamente, muitas vezes sem você perceber, porque é tão real que você não precisa fazer esforço. É parte integrante do teu viver. Semelhança com Cristo. Deus seja louvado. Terceira coisa, queridos, concepção. A palavra concepção, em biologia, implicaria um espermatozoide penetrando um óvulo e dando origem a uma vida. Né? Do ponto de vista mental, concepção tem a ver com compreensão, tem a ver com ideias, com imaginação, com coisas que você consegue naturalmente assimilar ou gerar. Então, qual é a concepção que nós temos de Cristo? Qual é a concepção que nós temos de Jesus? Por incrível que pareça, a melhor concepção de Jesus na Bíblia, ela vem de uma pessoa que demonstrou incredulidade. Tomé. Tomé era um cara inteligente que raciocinava da seguinte forma: eu primeiro preciso ver para depois crer. E se entendia como muito inteligente. Jesus disse: não, Tomé, comigo as coisas são diametralmente opostas. Primeiro você precisa crer, para depois você ver. O que é que nos diz o texto de João capítulo 20, verso 28, por favor? Olha que definição extraordinária, que é a definição do Apocalipse. João 20, verso 28. Yes, é exatamente isso. Queridos, qual é a concepção que você tem de Jesus? A concepção que Tomé passou a ter de Cristo é que Jesus não era apenas um ser humano, mas que Jesus era o seu Senhor e o seu Deus. A ênfase no Novo Testamento não encontra-se em Jesus como Salvador, mas em Jesus como Senhor da minha vida. E aqui ele diz: Senhor meu e Deus meu. Sabe, a partir desse momento, Tomé permitiu que Deus fosse Deus em sua vida. E por favor, pare e pense. Tem você permitido que Deus seja Deus em sua vida? Principalmente quando você se depara dentro de situações difíceis. Você permite que Deus seja Deus em tua vida, que Ele controle a tua vida, que Ele guie a tua vida. Você tem que tomar alguma decisão essa semana, você consulta ao Senhor, para que Ele possa então te guiar e te orientar. Está a tua confiança, a tua fé em Deus. Um dos grandes apelos de Jesus Cristo encontra-se em Marcos 11, 22, quando ele diz assim: tende fé em Deus. E fé, queridos, é tudo aquilo que resta quando todas as certezas se desvanecem. Quando você não tem mais nenhuma certeza, não tem mais com quem se apegar, aí é que entra a fé. E o apelo é que nós temos fé em Deus. E essa concepção de Tomé é a concepção do Apocalipse. Senhor meu e Deus meu. Jesus é apresentado como Deus pleno, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? E quando isso acontece de maneira prática, quando Jesus é o Deus da minha vida, é o Senhor da minha vida, você chega num shopping e entra ali numa loja e vai comprar algum CD ou DVD. Você vai comprar aquilo que você possa ouvir com Cristo, assistir com Cristo. Você entra numa loja e vai comprar uma roupa. Você vai comprar uma roupa que Jesus acha legal. E olha que Ele entende de moda. O maior estilista que existe é Jesus Cristo. Dá uma olhadinha nas roupas que Ele fez para Adão e Eva. Ele veste os anjos. Ou você acha que as roupas dos anjos são feitas por quem? Anjos magníficos em luz e poder, perfeitos.
são vestidos por Cristo. O universo é vestido por Jesus. No santuário, quem foi que criou a roupa dos sacerdotes? Quando Adão e Eva não pisaram no tomate, sentaram na caixa toda. E aí perderam as vestes iluminadas do céu. Quem foi que costurou e fez a roupa para Adão e Eva? Então ele entende tudo de roupa. E quando está fazendo frio, a roupa que nós vestimos nos deixa mais elegantes, né? O povo do Rio Grande do Sul já é um povo bonito, e vestido assim fica lindo. Mas, queridos, entendamos que quando Ele é Deus e Senhor em nossa vida, nós atentamos, inclusive, para as pinturas. Eu sei que o pecado danificou muito a gente, judiou muito com a gente. Mas, por favor, seja equilibrado. E quando se trata de pintura, geralmente tem mais a ver com as mulheres. Eu tenho visto no Facebook gente colocando lá, ó. Quando eu olho para as mãos, eu fico meio... Não há necessidade para isso. Se toca, por favor, não me leve a mal. Se vai usar, use com moderação, de maneira que possa fazer uma correção naquilo que o pecado judiou tanto. Sejamos equilibrados. A Igreja Adventista, ela tem sua posição em relação ao uso de pinturas. Então, por favor, por amor a Cristo, faz isso. Cuide da sua aparência com bom gosto, com equilíbrio, usando os princípios eternos dados por Cristo. Sabe, existe um negócio interessante com as mulheres. Mulher que se veste, não se veste para o marido, se veste para outras mulheres. Acontece isso não? Mulheres que procuram emagrecer, não é para ficarem mais bonitas para os maridos, é para não ficar tão mal diante das outras mulheres. Ai, que negócio tremendo é esse, né? Mas, por favor, não sou ninguém para entrar na psicologia feminina. Só as mulheres é quem sabe os seus dramas. Nós temos toda a sensibilidade e compreensão. Homens, por favor, me ajudem a sair daqui hoje. Mas, por favor, como mulheres de Deus, segundo o coração de Deus, levem em conta a opinião de Jesus Cristo. O que é que vocês acham? Isso por amor. Amém? Mais ainda, queridos, para que a nossa vida revele Cristo, crucifixão, Gálatas 2:20. Mensagem impopular nos dias de Cristo e também em nossos dias. Mas Gálatas 2:20 é um dos textos mais lindos de toda a palavra. O que é que o texto nos diz? Que texto poderoso. Que inspiração, vivo não eu, mas Jesus vive em mim. É isso que é cristianismo, que é espiritualidade. Essa conexão com Cristo, sabe? Essa união com Jesus é extraordinária. Vivo não eu, mas Cristo vive em mim. E você vê que aí rola uma questão de amor, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso envolve uma crucifixão do ego. Queridos, você pode renunciar sem amar, mas ninguém ama Jesus sem renunciar. Não existe espiritualidade cristã, não existe conexão com Jesus sem renúncias. Mas eu te garanto, pelo que eu conheço de Cristo, que Ele jamais vai pedir que você renuncie uma coisa que não seja legal para você. Jesus jamais vai fazer isso. Vai pedir que você renuncie uma coisa desnecessária. Ele não tem tempo para isso, Ele não está interessado nisso. Quando Ele pede para você renunciar a alguém, renunciar a alguma coisa, é porque é o melhor para ti. Vocês concordam com isso? Então, por amor, existem algumas renúncias a fazer. E quando eu faço essas renúncias, a alma sangra. Sangra ou não sangra? Porque no momento existe uma perda de prazer que aquela pessoa ou aquela coisa iria me proporcionar, por mais efêmera que seja, mas haveria um prazer. E como nós somos imediatistas, a gente quer tudo aqui e agora, então no momento você sente uma tristeza ao fazer a renúncia, mas depois você sente o quê?
alívio, alegria. Tem até um efeito psicológico, alavanca a tua autoestima. Agora, quando você não renuncia a determinado pecado e tentação, no momento você tem prazer, e depois? Vem um sentimento de culpa, a tristeza, a angústia. Eu não consigo, eu não sou capaz, eu não valho nada, a autoestima vai lá para baixo. Então, antes de começar alguma coisa, pense no final. E por amor a Cristo, e Cristo vive em ti, faça as suas renúncias. É o que significa essa linguagem crucifixão da carne. E quando isso acontece, nós revelamos Jesus. E quando não há crucifixão da carne, nós não revelamos a Cristo. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Inclusive para pessoas que nós muito amamos. Consubstanciação. Existe uma questão teológica, da teologia católica, teologia protestante, sobre a questão da Santa Ceia, no que tange ao pão e ao vinho. Eu não vou entrar aqui na questão da transubstanciação, da consubstanciação. Mas a consubstanciação que eu estou usando aqui é simplesmente a união de dois elementos. Então, por exemplo, na Santa Ceia, o pão e o vinho são símbolos de Cristo. Quando eles são consagrados, eles representam o corpo e o sangue de Jesus. A tal ponto de que depois que termina a Santa Ceia, aquele pão e aquele suco de uva não podem ser ingeridos como alimentos. Eles são enterrados porque eles foram consagrados e são santos. Mas eles representam o corpo e representam o que mais? O sangue de Cristo. Então existe ali uma consubstanciação, que é a união de dois elementos. Queridos, é o que acontece entre nós e Jesus. Veja esse texto, por exemplo, de Colossenses 3:3. Esse texto é muito lindo. Ele fala que a nossa vida está oculta em Cristo. Então, nesse momento, sabe, eu passo a representar Jesus. Quem ficou com o texto, por favor? A vossa vida está o quê? Oculta em Cristo. Quando isso acontece, o orgulho desaparece. A prepotência, a autossuficiência, a preocupação com o ego desaparece. Queridos, nós corremos o risco de fazermos as coisas para Deus cheios do eu. Sim ou não? Nós corremos o risco de querer aparecer não para revelar a Cristo, mas para revelar um talento que Cristo nos deu. Por isso que nós temos que ter cautela e discernimento espiritual para não nos orgulharmos das coisas espirituais. Corremos o risco de nos orgulharmos e sermos humildes. Já pensou alguém se orgulhar porque é humilde? A gente vai preparar um diploma desse tamanho, o diploma do humildão, e vamos dar para ele. Vocês estão percebendo como uma coisa melindrosa? Mas a minha vida tem que estar oculta em Cristo. Quem tem que aparecer é Jesus. Eu sou apenas um representante dele. Isto é espiritualidade. É assim que nós conseguimos revelar Cristo em nossa vida. Ocultos em Jesus. Deus é extraordinário. Louvado seja o Senhor por isso. Amém? Voltando então, queridos, para a gente, no caso, consolidação, Gálatas 4,19, diz que fala que Jesus está sendo formado em nosso homem interior. A última parte, quem ficou com Gálatas 4,19? Até que Cristo seja formado em vós. Por favor, entenda isso. Jesus está sendo formado em você ao longo dos anos, até Cristo ser formado em vós, no teu homem interior que se renova a cada dia. Por isso, Jesus precisa ser o centro da minha vida e o centro do meu dia a dia. E o Espírito Santo está realizando esta obra na nossa vida, apesar das nossas imperfeições, formando Cristo em nosso homem interior, até Cristo ser formado em vós. Nós temos níveis diferentes de espiritualidade. Temos ou não temos? A cruz passa uma régua e nos iguala, mas nós temos níveis diferentes. Porque alguns estão permitindo que o Espírito Santo
vá realizando cada vez mais a obra e outros estão tendo um pouquinho mais de dificuldades, mas você não tem que olhar para ninguém, você tem que olhar para quem? Para Jesus Cristo, porque Ele é o teu parâmetro, Ele é o teu exemplo. Vocês concordam com isso? Não é verdade? Então nós temos que estar focados em Jesus, amar a Cristo. E inclusive quando isso acontece, nós sentimos satisfação em ver os outros crescendo, e esse crescimento nos serve de motivação espiritual. Amém? Pela sua graça e o seu poder. E queridos, a coisa mais impressionante do mundo é você ver pessoas parecidas com Jesus. Inclusive dentro da igreja. Pessoas semelhantes a Cristo. Pessoas que falam como Cristo, que vivem como Cristo. Que amam e são apaixonadas por Cristo. Uma nova geração de pessoas fascinadas por Jesus. Amém? E aqui, amados, a consumação de tudo isso vai ocorrer de acordo com 1 João capítulo 3, verso 2, quando? 1 João capítulo 3, verso 2, o que é que diz o texto? Quem pode ler para a gente? Pode ler? Não, 1 João. É lá no final, pertinho do Apocalipse. Dá só um tempo, por gentileza, Paulo. É que na realidade nós temos 3 livros escritos por João. O Evangelho, as Epístolas e o Apocalipse. Vamos então para 1 João 3:2. Olha, esse texto é fantástico. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Amém? Que coisa tremenda, queridos. Agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de quê? De ser. Mas quando Ele vier, nós seremos semelhantes a Ele, porque finalmente o que? Nós o quê? O veremos. Aqui está uma parte fundamental para que vocês entendam. A revelação de Jesus tem a ver com a minha visão de Jesus. Vocês perceberam a última parte do texto? Porque o veremos. Guarde bem isto, por favor. Voltemos então para Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 e 2, e lembremos-nos, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Não é isso? O que é a prioridade no Apocalipse? São os acontecimentos ou a revelação de Jesus Cristo? A revelação da pessoa de Jesus. Aí diz então que por intermédio do seu anjo foi notificado ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, né, e de tudo quanto ele viu. Então, por favor, entendam essa questão aqui espiritual, queridos. Por favor, entendam isso. A revelação de Cristo tem primeiro a ver com a visão que eu tenho de Cristo. Qual é a visão que você tem de Jesus? Que experiência visionária você tem tido de Cristo? Eu preciso ver Jesus. E aqui nós temos exatamente 2 pessoas que eu gostaria de destacar, que são Paulo e João. Paulo viu a Jesus, ele afirma 2 vezes em 1 Coríntios, que ele viu a Jesus. E o livro de Atos, no capítulo 9, no capítulo 23, versículo 11, mostra que por 2 vezes Jesus se manifestou visivelmente a Paulo. Paulo teve uma visão de Jesus a ponto de Jesus ser o centro de sua vida. Paulo amou Jesus até as últimas consequências e se dedicou a ele completamente. Mas olha, antes de Paulo revelar Jesus para o mundo, primeiro Paulo teve uma visão de Jesus. Isso aqui é importante que você entenda. Por favor, Gálatas, deixa-me ver, queridos. Gálatas capítulo 1. Livro de Gálatas. Livro de Gálatas, capítulo 1. Vamos partir para a conclusão do nosso texto de hoje. Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Diz aqui o seguinte: porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante o que, igreja?
Apocalipse, revelação de quem? De Jesus Cristo. Agora veja o que aconteceu. Versículo 13. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Agora, por favor, pense em alguém perseguindo você, sua esposa, seus filhos, levando vocês para serem presos, permitindo que nós fôssemos assassinados, entrasse aqui, destruísse com os bancos dessa igreja, devastasse essa igreja todinha, colocasse abaixo e nos levasse para júris injustos, para sermos então julgados injustamente só por causa da nossa fé em Cristo. Você teria alguma experiência, alguma esperança nesta pessoa? Exatamente esta pessoa foi escolhida para revelar Jesus ao mundo. Me explica isso, gente. O cristianismo tem umas coisas difíceis de você entender, que surpreende a expectativa e a, humana. Paulo é uma surpresa de Deus para o mundo. Aí veja o que é que acontece, o que é que ele diz aqui no versículo 16. Revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Então veja, antes de Paulo pregar para os gentios, antes de Paulo revelar Jesus para os gentios, teve que primeiro o quê? Revelar seu filho em mim. Revelação de Jesus Cristo. Jesus se revela à minha pessoa e por projeção a minha pessoa revela Jesus ao mundo. Está claro isso? Mas Paulo antes teve uma visão de Jesus e teve que cair do cavalo. Talvez alguns de nós precisemos exatamente disto. E queridos, voltando ao Apocalipse capítulo 1, na experiência de João, capítulo 1, versículo 10, achei-me em espírito no dia do Senhor. E qual é o dia do Senhor? O sábado. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Versículo 12, voltei-me para ver. Antes de você ver a Jesus, você precisa ouvir a voz de Jesus. E João ouviu a voz de Cristo naquele sábado. Eu espero que você possa estar ouvindo a voz de Cristo nessa quarta-feira. E que ao ouvir a voz de Jesus, você se volte para Ele. Foi o que aconteceu exatamente aqui. Quando ele se voltou, ele teve uma visão do Cristo glorificado. Extremamente diferente daquele Cristo com quem ele conviveu 3 anos e meio, com quem ele andou, com quem ele conversou, com quem ele abraçou. Sabe, sobre o peito de Jesus, João colocou a sua cabeça. Vocês se lembram de João capítulo 13? Jesus, João tinha uma aproximação muito grande de Cristo, mas quando ele viu Jesus glorificado, o que foi que aconteceu? Versículo 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Queridos, que por favor, ao ter essa visão de Jesus, que a gente possa cair aos seus pés. Que você caia aos pés de Cristo em oração e adoração. Que você ame esse Jesus. Que você tenha uma visão linda desse Cristo. Que o Espírito Santo possa realizar esta obra extraordinária de transformar o teu coração à semelhança do coração de Cristo. Isto é Evangelho. Nisto consiste a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus em você. E que o testemunho de Jesus seja a nossa vida exalando o seu amor. Amém? Que sejamos motivados espiritualmente a estar mais com Cristo. Como Paulo e João. Uma vez que eles conseguiram pela graça, seres humanos como nós também podemos pela graça. Que Deus abençoe. Fiquemos em pé para a oração. Querido e excelso Deus, ajude-nos a entender que Jesus precisa ser tudo em nós. E que Ele deve ser o amado das nossas almas. E que os nossos olhos devem estar voltados para Ele. Ajude-nos a ouvir a sua voz.
nos voltarmos para vê-lo e que essa visão de Jesus nos leve a derramar nossa vida aos seus pés em adoração. Que Jesus seja Senhor da nossa vida, o Deus da nossa vida. Que nós estejamos conectados com Ele, que o contemplemos, que nos consagremos completamente ao seu reino e que Jesus seja a nossa prioridade. Faças com que, ó Deus, o Evangelho seja real, verdadeiro, e que nos sintamos felizes em Cristo, que nos sintamos fortalecidos em Cristo e que nele encontremos a razão para viver e tenhamos poder para vencer. Nós pedimos por cada pessoa que aqui está presente, pelos méritos da cruz. Amém. Aproveite e abrace a pessoa que está ao seu lado e lhe desejo uma boa noite, um bom restante de semana.